A escravidão levou consigo ofícios e aparelhos. Não cito alguns aparelhos, senão por se ligar a certo ofício. Havia a máscara de folha de Flanders. A máscara fazia perder o vício da embriaguez aos escravos, por lhes tapar a boca. Tinha só 3 buracos, 2 para ver e 1 para respirar, e era a fechadura atrás da cabeça por um cadeado. Com o vício de beber, perdiam a tentação de furtar, porque geralmente era dos vinténs dos senhores que tiravam. Há meio século, os escravos fugiam com frequência. Eram muitos, e nem todos gostavam da escravidão. Quem perdia um escravo por fuga dava o dinheiro a quem levasse. Cândido Neves, a família Candino, é a pessoa a quem se liga a história de uma fuga que cedeu à pobreza, quando adquiriu o ofício de pegar escravos fugidos. Tinha um defeito grave nesse homem. Não aguentava emprego, mas tinha que arrumar um cargo de entalhador com seu primo. Quando um dia a paixão veio por uma moça chamada Clara. Clara era uma jovem de 22 anos, órfã que morava com sua tia Mônica. Cândido não teve dúvidas, então o casamento não demorou. Já casados, Cândido e Clara pensavam em ter filhos. Se tiverem filhos, morrerão de fome. Nossa Senhora irá nos alimentar, titia. Eu deveria ter avisado vocês que com o casamento haveria dificuldades. Certo dia, Clara lhes deu-lhe uma notícia. Estou esperando um filho. Que notícia maravilhosa! Como assim? Deus nos ajudará, titia. Vocês verão a tristeza que viverão. Mas outras crianças nascem. Nascem, mas nascem com algo certo para comer. Como assim, certo? Certo como um emprego, um ofício. Mas o que o pai deste feto faz? Cândido, logo que soube dessa conversa, foi tirar satisfação com a tia. A senhora nunca deixou de comer. Nossa comida nunca faltou e nunca faltará. Mas somos 3, né? Seremos 4. Mas não é a mesma coisa, né? O que quer que eu faça então? Arrume um emprego fixo e não um vago que passa a noite sem ganhar dinheiro. Sim, mas há noites que compensam tudo. Um preto fugido sabe que comigo não brinca. Deus sempre me ajuda. Pegar escravos fugidos trouxe-lhe um encanto novo. Ele lia os anúncios, metia no bolso e saiu às pesquisas. Ele tinha uma boa memória, em pouco tempo achava e os pegava. Entretanto, um dia os lucros entraram em escassez. Os escravos fugidos não se viam tantos como os antes nas mãos de Cândido. Logo as dívidas cresceram, e assim a vida da família passou a quem dirá. Nessa noite, Cândido se confundiu e pegou um escravo livre. Mesmo assim, se desculpando, Cândido não se safou. Eu peguei um escravo livre hoje. Era só o que me faltava. Arrume outro emprego. Cândido queria trocar o ofício, não pelo conselho, mas pelo prazer da troca de ofício. Com o passar dos meses, o feto crescia e as coisas ficavam mais difíceis. Até que um dia, a tia lhes deu-lhe um conselho ao casal. O que vamos dar de comer à criança? Não daremos uma vida boa. O melhor a fazer é levá-la à roda dos enjeitados. Isso nunca. Calma, titia, não falou por mal. Eu falo que é o melhor a se fazer. Se não levá-lo, morrerá de fome. Quando estiver com a vida segura, os filhos que vierem serão bem recebidos. Mas agora é morrer ou viver na dificuldade. Tia Mônica já tinha comentado sobre isso, mas nunca com tanta crueldade. Eles foram interrompidos com batidas na porta. Quem é? O credor se negou a sentar. Entre. Não será preciso. Passou os olhos na casa para ver se levava algo, mas achou pouco. 5 dias ou Vinha cobrar os aluguéis atrasados e não podia esperar mais. Cândido recorreu aos anúncios, mas só achava os velhos. A família precisou deixar a casa. Uma senhora velha rica lhes emprestou um quarto na casa. Cada vez mais estava difícil Cândido arrumar um emprego, só isso reforçava o conselho da tia. Uma semana depois da chegada à casa de favor, a criança nasceu. A alegria foi demais, mas a tristeza também. A tia Mônica sempre falava sobre levar a criança na roda. Se você não a levar, eu mesmo a levarei. Deixe que eu mesmo faça isso. Amanhã eu levarei. Cândido reviu todas as notas de escravos fugidos. Eram várias mais escassas. Mas uma subia em 100 mil reais. Uma mulher que ele já havia procurado, mas agora com uma nova recompensa. Quando levaram a criança?
Aonde? A roda dos rejeitados. Como assim? Cândido não falou? Ele irá levar a criança para um lugar mais feliz. Ela seria feliz conosco. Ah, tá. É o que você acha? Está bem? Sim, mas sem emprego. Você levará ele mesmo? É a única opção. Eu não quero isso, mas não tenho o que fazer. Não, você vai arrumar emprego, vamos ficar bem, eu tenho fé. A decisão já está feita. Cândido voltou para a casa de favor e a criança já estava arrumada para levar à roda. O pai estava mal. Não tinha fome, apenas dor. Pensou em várias formas de ficar com a criança, mas nenhuma prestava. Cândido Neves foi obrigado a levar a criança e pediu a Clara que se despedisse do filho. O pai pegou e saiu à rua de Barbonos. Pensou várias vezes em voltar. Ao caminho viu um vulto de uma mulher. Descendo a mulher, ele desceu também. Aos poucos passos havia uma farmácia. Ele entrou e deixou-lhe o filho ao farmacêutico, Segura esse bebê. avisando que o buscaria sem falta. Moço! Saiu e foi em direção à mulher, sem alarde. Arminda, a escrava do anúncio. Quando Cândido começou a correr, ela se ligou e começou a correr. Mas não adiantava mais. Vamos logo. Aqui mandou você fazer filhos. A escrava gritou, mas logo parou e entendeu que ninguém ajudaria. Aqui está a fujona. Após algum tempo, a luta abortou. Aqui o dinheiro. Cândido pegou o dinheiro e voltou à botica. Chegou e viu o farmacêutico sem a criança. Cadê meu filho? Calma, moço. Tá com a minha família. Cândido pegou a criança e voltou para casa com o dinheiro e a criança. Tia Mônica aceitou de volta a criança por causa do dinheiro, depois de ouvir a explicação. Cândido Neves não se lhe dava o aborto. Nem todas as crianças vingam. Machado de Assis, que nasceu em 1839 e morreu em 1908, é um dos maiores representantes da literatura brasileira. Nascido no Morro do Livramento, Rio de Janeiro, em 21 de junho de 1839, ele deixou um legado literário vasto e multifacetado, autodidata e precoce. Machado ficou órfão de mãe muito cedo e foi criado por sua madrasta. Sem recursos para estudar formalmente, ele se tornou autodidata. Aos 14 anos, publicou o soneto A Ilma, Senhora DPJA, no Periódico dos Pobres. Fascinado por livrarias e tipografias, tornou-se aprendiz de tipógrafo e, posteriormente, revisor e redator em jornais e revistas. Machado também escreveu crônicas e contos, explorando temas como a psicologia humana e as complexidades sociais. Machado de Assis escreveu diversas obras, mas as três principais que iniciaram a fase realista de Machado de Assis foram Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas Borba e Dom Casmurro. Agora iremos falar um pouquinho sobre essas obras. Memórias Póstumas de Brás Cubas, publicada em 1881, é uma obra do escritor brasileiro Machado de Assis. Este romance inaugurou o movimento realista na literatura brasileira e é narrado por Brás Cubas, um protagonista peculiar. Ele é um defunto autor. Quincas Borba, escrito por Machado de Assis, é um romance realista que dialoga com sua obra-prima,
Memórias Póstumas de Brás Cubas. Publicado em 1891, o livro apresenta uma crítica à burguesia e explora temas como jogo de interesses e ironia. Dom Casmurro, 1899. Um dos romances mais famosos, narrado por Bento Santiago, que suspeita da traição de sua esposa Capitu. Em 1896, junto a outros intelectuais, fundou a Academia Brasileira de Letras, sendo seu presidente no ano seguinte. Sua esposa, Carolina, foi sua companheira e colaboradora, ajudando-o nas revisões e cuidando dele até sua morte. Em 1908, licenciado das funções públicas, mesmo debilitado, escreveu seu último romance, Memorial de Aires. Que porra de corrida é essa, né? Vai se fuder. Olha que fofinho. I'm on vacation every Não. Olha.